Olá, alunos da disciplina Eletrônica Analógica. Bem-vindos a essa aula. Hoje veremos uma aplicação dos transistores de efeito de campo no ramo dos amplificadores, algo bem semelhante ao que nós vimos lá para o TBJ. O objetivo nosso aqui nessa aula vai ser estudar um circuito que recebe um sinal de tensão alternada com uma amplitude pequena e fornece na sua saída uma amplitude mais elevada. E para isso nós vamos trabalhar com o JFET e com o MOSFET que nós vimos na aula passada. E nós vamos precisar também trabalhar com os circuitos de polarização que nós vimos. No caso, o circuito de autopolarização e o circuito de polarização por divisor de tensão. Como nós vimos, o FET trabalha com circuitos de polarização que servem para definir um ponto de operação adequado para ele. Então nós vamos trabalhar com aquela questão da curva de transcondutância e com a reta referente ao circuito. A interseção dessas duas curvas nos dá o ponto de operação desse transistor no circuito. Então nós vamos precisar de novo desenhar aquela curva, lembrar o procedimento e desenhar a reta referente ao circuito. Na interseção deles teremos ali o ponto de operação do nosso transistor. Coloquei aqui os circuitos de polarização para a gente relembrar o que foi visto na aula passada. O primeiro deles é o circuito de autopolarização. Temos aqui então o nosso FET, nesse caso o JFET, e os resistores ao redor dele para fazer a polarização. Então RD é o resistor de dreno, RS é o resistor de fonte e RG é o resistor de porta. E temos aqui uma tensão VDD. O objetivo desse circuito aqui é nos fornecer o ponto de operação. Então nós temos a curva de transcondutância, que relaciona a tensão VGS com a corrente ID, que nós temos no nosso componente. De acordo com a tensão entre porta e fonte que nós temos aqui, a tensão VGS, nós vamos ter uma corrente de dreno que varia. E aí, lembrando, essa corrente de dreno é máxima para quando a tensão VGS vale zero. À medida que eu coloco tensões VGS cada vez mais negativas, essa corrente de dreno vai diminuindo até que quando nós temos a tensão VGS off, essa corrente de dreno é igual a zero. E a reta que aparece aqui é devido ao circuito. É a tensão nesse resistor RS com a polaridade trocada. Igual a gente está vendo aqui, ó. O circuito nos dá essa expressão para a reta. E isso aí acontece porque um terminal do resistor está conectado à fonte e o outro terminal dele está conectado à porta. Lembrando que como nós não temos corrente na porta, esse resistor aqui não faz diferença, como se ele nem tivesse aqui no circuito. E a questão é que o terminal positivo do resistor está conectado à fonte e o negativo à porta. Então a polaridade está trocada em relação à tensão VGS que a gente está procurando. Por isso que nós temos aqui o sinal negativo. Então a ideia é, quero definir o ponto de operação, vou fazer o desenho da curva de transcondutância e depois fazer o desenho da reta, de acordo com o circuito que nós temos aqui. E no final das contas, a interseção é o nosso ponto Q, o ponto quiescente que nós vimos também lá para o TBJ. O circuito de polarização por divisor de tensão segue a mesma ideia. Nós temos o nosso transistor de efeito de campo e queremos definir um ponto de operação. A diferença é que nós temos aqui conectado à porta um segundo resistor. E aí esse resistor está fazendo aqui o papel de divisor de tensão com o resistor R2, daí o nome do circuito. Então essa tensão da fonte VDD vai se dividir para os resistores R1 e R2 de acordo com seus valores de resistência. É só lembrar que a corrente que flui aqui para a porta é zero. Então essa tensão vai dividir como se fosse um circuito sério, como se eu não tivesse nenhuma conexão aqui entre esses dois resistores. E aí essa tensão do resistor R2, que é chamado aqui de VR2, vai ser importante na hora de definir a tensão VGS que nós temos aqui. Nós vimos que para o circuito de autopolarização, a tensão VGS é simplesmente menos RS vezes ID. Agora eu tenho aqui um VR2, e a vantagem de ter esse VR2 é que essa tensão VGS pode ser positiva, vai depender do valor de VR2 que eu tenho aqui. E aí, observando aqui no gráfico, nós percebemos o seguinte, que o JFET tem valores de corrente aqui no eixo vertical e valores de tensão negativo no eixo horizontal. Então eu só posso trabalhar com pontos de operação nessa parte esquerda do gráfico. É impossível ter um ponto de operação aqui, mesmo que a reta do circuito seja positiva. Isso acontece porque o JFET só aceita tensões VGS negativas, como nós vimos. Agora, se eu substituir esse VGS por um MOSFET de intensificação, por exemplo, que só aceita tensões VGS positivas, eu já tenho essas tensões aqui no circuito de polarização por divisor de tensão e posso aplicá-las sem problema algum. Eu poderia ter, então, para o caso do MOSFET de intensificação, uma tensão VGS positiva.
e aí ele funcionaria normalmente, eu poderia ter a condução de corrente e trabalhar com o meu circuito sem problema algum. Uma grandeza muito importante que nós vamos usar para analisar o circuito de amplificação é a chamada transcondutância. A condutância é uma grandeza de circuitos elétricos e ela representa basicamente o inverso da resistência. Então, se eu tiver um resistor, por exemplo, de 10 ohms, eu posso falar que a condutância dele é 1 dividido por 10, ou seja, 0,1. E a unidade da condutância é o mho, ou Siemens. Percebam que mho é ohm, ao contrário. Então, nós temos essa ideia aplicada também à unidade. E uma outra possibilidade que nós temos para representar essa unidade aqui, o mho, é escrever o ômega de cabeça para baixo, como se fosse o símbolo da resistência, o ohm, de cabeça para baixo agora representa essa condutância. E outra possibilidade é usar o Siemens. Então, podemos usar essas três unidades aí, mho, um ômega de cabeça para baixo, ou Siemens. E a ideia aqui, aparece um trans antes, que nesse caso significa que é uma relação entre entrada e saída. Transcondutância quer dizer que eu estou falando ali de uma condutância que envolve um parâmetro de entrada e um parâmetro de saída. E de fato, quando a gente pega a curva de transcondutância, eu tenho aqui uma tensão de entrada, ou VGS, que eu estou usando para controlar uma grandeza no meu circuito, e a grandeza controlada, que seria no caso uma grandeza de saída, é a corrente de dreno. Isso aí, claro, do ponto de vista do nosso transistor de efeito de campo. Então temos essa relação entre tensão VGS e corrente de dreno. É daí que vem o nome da curva de transcondutância. Então, como o próprio nome sugere, ela apresenta para a gente vários valores de transcondutância. E a gente precisa trabalhar com o valor de transcondutância do ponto de operação. E ele é basicamente a inclinação dessa curva no ponto. Então, peguei aqui um ponto de operação Q. Qual é o valor da transcondutância que eu tenho aqui? É a inclinação desse ponto. Então percebam que quando eu trabalho com valores que estão próximos aqui do VGS off, eu tenho inclinações mais baixas. Aqui isso vai tendendo a ficar horizontal, até que quando eu chego aqui no VGS off, eu tenho uma inclinação horizontal. À medida que isso daqui vai subindo, eu tenho inclinações cada vez maiores. Não chega a ficar vertical, mas ela vai crescendo à medida que eu aproximo aqui do VGS igual a zero. O objetivo nosso, então, é calcular essa inclinação, que vai ser exatamente o valor da transcondutância que a gente precisa aplicar no circuito. E para que ela serve? Ela é basicamente uma relação entre a tensão VGS que nós temos e a corrente de dreno obtida. Então, se eu souber qual é essa relação para aquele ponto de operação, eu posso aplicar a minha tensão alternada que eu estou ligando ali no meu circuito para verificar qual é a corrente de dreno que eu terei de acordo com aquela tensão alternada na entrada. Então é como se eu tivesse ali um circuito, um componente, que se comporta de maneira diferente à medida que eu vou mudando essa transcondutância aqui do meu circuito, à medida que eu mudo o VGS, à medida que eu mudo o ID, ou seja, para cada ponto de operação, ele tem um comportamento diferente. E agora que eu já sei como que esse comportamento funciona, eu me pergunto qual é o resultado quando eu aplicar uma tensão de entrada de 1 mV ou de 10 mV. Como que essa corrente de dreno vai se comportar com essa tensão alternada que eu estou aplicando aqui? Se eu conhecer essa transcondutância, fica muito fácil calcular a corrente de dreno devido à presença dessa tensão alternada que eu coloquei ali na entrada. E aí, com essa corrente de dreno alternada, eu consigo calcular a tensão de saída de uma forma muito simples. Vocês vão ver que esse circuito aqui é mais fácil de ser resolvido do que aquele com TBJ que nós estudamos aí nas aulas passadas. Para o caso do JFET ou do MOSFET tipo D, tipo depleção, nós temos um cálculo único de transcondutância. Isso daí acontece porque os dois componentes têm comportamentos muito semelhantes. Inclusive, o cálculo da própria corrente de dreno em função da tensão VGS usa a mesma expressão para os dois componentes. Apesar deles terem ali alguns princípios de funcionamento diferentes, eles apresentam essa igualdade em termos de análise. Então, o cálculo da transcondutância também é o mesmo para os dois. Vale lembrar que a diferença é que o MOSFET D consegue trabalhar na região positiva do gráfico, né, de VGS positiva. Então ele tem ali um valor de IDSS igual ao JFET, só que para ele o IDSS não é o máximo, é apenas um valor de corrente para quando o VGS é igual a zero. Ele pode trabalhar com valores de corrente maiores do que esse, se a gente aplicar tensões VGS que são positivas. Então, para esses dois componentes, nós temos aqui o cálculo da transcondutância. Transcondutância vai ser representada aqui por GM.
Então, G seria a grandeza, né, condutância. O GM aqui está representando essa ideia da transcondutância que nós temos aplicada ao nosso transistor de efeito de campo. E o GM0 é a transcondutância naquele ponto de IDSS. Para o JFET, então, seria a transcondutância máxima, naquele ponto mais alto da curva dele. Para o MOSFET tipo D, uma vez que ele permite aí IDs maiores devido à tensão VGS positiva, nós não chamaremos de transcondutância máxima. Isso aqui é máximo só para o JFET. Então, calcula essa transcondutância aqui, GM0. Ela é menos 2 vezes IDSS, que é aquele ponto lá de corrente, né, quando a gente tem o VGS igual a zero, dividido aqui pelo VGS off. Então, esse é o valor máximo para o JFET, ou simplesmente aquele ponto ali de VGS igual a zero para o MOSFET D. E depois disso, nós vamos ver qual é o ponto de operação. Então, em determinado ponto de operação, nós temos um valor de VGS, igual nós vimos na aula passada. E a transcondutância de operação vai depender desse valor, que é daquele ponto de VGS igual a zero, e vai depender também do valor de VGS que foi aplicado. Então, vamos supor, eu fiz o cálculo ali e encontrei para o meu circuito que VGS vale menos 2,5 volts. Eu venho aqui e coloco menos 2,5 volts, divido pelo VGS off e calculo a transcondutância. Percebam que aqui realmente não tem quadrado, que ficou parecido com aquela expressão para cálculo da corrente de dreno, e ela apresenta quadrado. Então aqui realmente não tem, é só aplicar essa expressão aqui que nós vamos ter a transcondutância pro ponto de operação. E para o trabalho em corrente alternada, nós vamos precisar considerar o nosso transistor com o seu modelo, para a gente poder fazer o cálculo de maneira mais simplificada. Então, como nós vimos lá para o circuito amplificador com TBJ, aqui nós vamos ter um circuito que trabalha também com duas fontes. Então, existe uma fonte de corrente contínua, que é utilizada para fornecer energia para o circuito e definir o ponto de operação, e vamos ter também uma fonte de corrente alternada, que é aquela fonte que nos fornece o sinal que será amplificado. E aí eu vou fazer a análise dessas fontes de forma separada. Primeiro eu analiso a fonte de corrente contínua, defino o ponto de operação, defino a transcondutância, que é o parâmetro que a gente acabou de ver no slide anterior. Depois disso, passo por equivalente de corrente alternada, onde eu vou usar a transcondutância para calcular a corrente de dreno na parte alternada. E para isso nós vamos usar o nosso modelo que aparece aqui embaixo. E ele apresenta aqui o seguinte: a junção porta-fonte apresenta uma impedância elevada, isso que garante aquela corrente de entrada igual a zero, a corrente de porta igual a zero. Para representar isso no nosso modelo, nós temos então uma chave aberta. A ideia é a mesma, não vai passar corrente nenhuma por aqui. Eu aplico uma tensão VGS e não tenho corrente alguma fluindo por aqui. E no dreno, no terminal dreno, para o terminal fonte, nós temos aqui uma fonte de corrente dependente. Então isso daí significa basicamente o seguinte, que o valor de corrente dessa fonte depende de alguma grandeza do circuito. E como nós já sabemos, a corrente de dreno é controlada pela tensão VGS, ou seja, é uma corrente de dreno aqui em função de VGS. Ela vai depender, então, dessa tensão que foi aplicada e vai depender da transcondutância do ponto de operação. Como eu falei com vocês, se eu conheço a transcondutância, eu conheço a relação que existe entre corrente de dreno e tensão VGS. Logo, se eu aplicar uma determinada tensão VGS e multiplicar pela transcondutância, eu já conhecerei a corrente de dreno que vai fluir pelo meu circuito. E depois disso, calcular a tensão de saída vai ser algo muito simples. É só a gente verificar quais são os resistores que estão conectados aqui no dreno e verificar o valor de tensão neles, que já é a nossa tensão de saída. E esse aqui é o circuito que vai trabalhar com a amplificação do sinal de entrada. Então, primeira coisa importante sobre ele. Percebam que aqui no meio nós temos exatamente o circuito de autopolarização. Ou seja, se a gente tirar aqui os capacitores e esses elementos que estão depois dos capacitores, vai sobrar apenas a fonte contínua com os 3 resistores e o JFET. Ou seja, esse circuito aqui, amplificador fonte comum, trabalha com o circuito de autopolarização. Além desse circuito de autopolarização, nós temos os 3 capacitores que seguem aquela mesma ideia do amplificador com TBJ, ou seja, o objetivo deles aqui é fazer a separação entre tensão contínua e tensão alternada. Isso significa que depois do capacitor, né, eu tenho aqui a fonte contínua fornecendo corrente para essa parte do circuito. Se existe um capacitor no meio do caminho, significa que a fonte contínua não consegue fornecer uma corrente capaz de atravessar esse capacitor. Ou seja, do ponto de vista da fonte contínua, o capacitor é uma chave aberta e a corrente contínua não passa
até esse ponto onde a fonte alternada está. Do mesmo modo, a corrente contínua, ao chegar aqui na fonte, deve passar pelo resistor de fonte, em vez de passar pelo capacitor. E por fim, a corrente contínua também não chega até o resistor de carga, que é aquele resistor que nós queremos alimentar com o sinal da entrada amplificado. E essa fonte alternada nos mostra exatamente isso, qual é o sinal que deve ser amplificado. Ele é inserido aqui no circuito, diretamente na porta. Lembrando que para a fonte alternada, os capacitores são chaves fechadas, então essa corrente que sai do gerador aqui consegue atravessar o capacitor e chegar até a porta. E aí essa tensão do gerador é exatamente a tensão aplicada entre porta e fonte que nós vamos ter aqui, devido à condução desse capacitor C3. Ou seja, esse polo do gerador é aplicado direto à porta, enquanto o polo de baixo aqui, através da conexão pelo terra e do capacitor C3, que é um capacitor de desvio, é conectado diretamente à fonte. E aí, no final das contas, a tensão VGS alternada que nós temos é a própria tensão do gerador. E isso daí facilita bastante a nossa análise. Nós vamos ver que esse resistor RS não participa do equivalente alternado, porque toda a corrente alternada gerada pela fonte VG passa pelo capacitor C3, e aí nada pelo resistor RS. E o interessante também é que quando essa tensão é aplicada à porta e à fonte, né, a VGS aqui, ela vai exigir uma corrente da fonte contínua que vai variar de acordo com a variação dessa tensão. Ou seja, se aqui eu tenho uma tensão alternada, a corrente que ela vai exigir da fonte contínua também vai seguir esse comportamento alternado. E uma vez que ela é alternada, ela vai conseguir passar pelo capacitor C2, porque do ponto de vista dessa tensão alternada, ele é uma chave fechada, e chegar até a carga, que é o que nós queremos alimentar. Então imagine que eu tenho aqui no VG um microfone ou uma fonte com um sinal de áudio. E aí eu quero amplificar esse sinal de áudio. E no final, eu quero aplicar esse sinal amplificado a uma caixa de som ou a um alto-falante para ter aquele efeito ali esperado. Então eu aplico aqui o microfone na entrada do circuito, gerando aí a tensão VGS, e essa tensão exige aqui uma corrente de dreno que vai fluir pelo alto-falante no final e reproduzir esse som com uma amplitude maior. Então esse é o funcionamento básico do circuito. Uma coisa interessante também é essa breve descrição que eu coloquei aqui. A carga, que é o resistor RL, recebe o sinal VG, que é a tensão do gerador, amplificado e defasado em 180 graus. Então essa defasagem aí significa que ele aparece invertido. E se for um resistor, um alto-falante, por exemplo, isso não faz diferença, né? Agora, se eu quiser usar esse sinal aí como a entrada de um microcontrolador ou alguma coisa nesse sentido, eu preciso ter em mente que o sinal está defasado 180 graus, ou seja, invertido, e fazer a inversão dele novamente, caso seja necessário trabalhar com o sinal original apenas amplificado. Então é necessário observar esse detalhe e ver se ele vai impactar ou não na carga que nós temos aí, né, no dispositivo que vai recolher esse sinal na saída. E para fazer a análise desse circuito, nós vamos utilizar o teorema da superposição, ou seja, vamos trabalhar com a fonte contínua e depois com a fonte alternada, e o resultado, o circuito final, é uma contribuição dessas duas fontes. Então a fonte contínua é usada, né, no equivalente CC e vê os capacitores como chaves abertas, foi o que eu falei com vocês. A corrente contínua não consegue atravessar os capacitores. E essa fonte é usada para definir o ponto de operação e o valor de transcondutância daquele FET no ponto de operação. Depois que eu tiver essa transcondutância, aí eu vou para o equivalente CA, onde os capacitores funcionam como chaves fechadas. E agora, com o valor de transcondutância na mão, eu consigo calcular a corrente de dreno no equivalente de corrente alternada, e com isso daí tudo pronto, a tensão de saída pode ser calculada e o ganho desse circuito também, seguindo aí a mesma ideia. O equivalente de corrente alternada desse circuito segue a mesma ideia que nós vimos lá para o circuito com TBJ. Então nós temos a tensão de entrada, que é aquele VG, em paralelo com o resistor RG. Então voltando aqui, é isso que nós temos. VG em paralelo com RG. O capacitor virou uma chave fechada, então ele não aparece aqui. Depois nós temos aqui a junção porta-fonte, é o GS, né? A tensão VGS que eu estou aplicando aqui. E como nós vimos no modelo do FET, isso é uma chave aberta, porque a corrente porta-fonte é igual a zero. Nós temos aqui apenas uma tensão que foi aplicada. Então percebam que o resistor RG até agora não serviu para nada. Eu falava com vocês que ele tem um valor elevado e que ele ia servir apenas no equivalente de corrente alternada. E agora a gente percebe que se no lugar dele eu tivesse um curto-circuito, um fio,
essa fonte aqui teria a corrente toda passando por esse fio. E no final das contas, eu fecharia um curto-circuito na fonte alternada. Com esse resistor RG aqui, eu impeço esse fechamento do curto, ao mesmo tempo que garanto o funcionamento daquele equivalente de corrente contínua, que é o próprio circuito de polarização que nós já estudamos. Então, no final das contas, esse RG está servindo apenas para impedir um curto-circuito no equivalente de corrente alternada. Continuando, temos aqui uma fonte de corrente no dreno, no terminal dreno, que é basicamente a transcondutância obtida lá no equivalente de corrente contínua, multiplicada pela tensão de entrada, ou tensão do gerador, que é exatamente o que está em paralelo aqui. Temos aqui depois o paralelo de RD com RL. Mas por que isso acontece? Vamos relembrar. Se eu estou analisando a fonte alternada no meu teorema da superposição, eu removo a fonte contínua do circuito. Então significa que o RD vai ficar conectado diretamente ao terro. E se esse capacitor C2, do ponto de vista da fonte alternada, se transformou num curto-circuito, ele é removido do circuito também. E aí no final, eu tenho esse ponto aqui, né, que é o dreno, conectado tanto ao RL quanto ao RD. E o outro terminal do RD conectado ao terra junto com o outro terminal do RL. Ou seja, os resistores RD e RL estão em paralelo. Então, para melhorar esse desenho, para não deixar o resistor para cima e dar essa volta toda para chegar até o terra, eles foram desenhados para baixo aqui, o que dá até a ideia melhor de que eles estão em paralelo. A análise que a gente faz agora é bem simples. Eu quero a tensão de saída, que é exatamente a tensão no resistor RL. Como que eu vou fazer esse cálculo? A corrente de dreno nós já sabemos calcular. Com a transcondutância na mão e a tensão de entrada, é só fazer o produto das duas. Agora, para chegar à tensão de saída, o que eu faço? Eu resolvo esse paralelo que está aqui. RD em paralelo com RL. Então, o produto dos dois dividido pela soma dos dois. E aí eu terei um resistor equivalente. Sabendo a corrente de dreno, eu já sei a corrente que atravessa esse resistor equivalente. Então, aplicando a lei de Ohm, eu posso encontrar a tensão de saída. E a análise está resolvida. Já tenho aí, então, em termos de tensão de entrada, já sei qual é a minha tensão de saída. E é possível também, claro, calcular o ganho, que é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. E aí eu saberei em quantas vezes o meu circuito amplifica aquele sinal de entrada. E nesse slide aqui eu coloquei essas expressões para vocês consultarem. Então, olha só, nós temos aqui um paralelo, que é um RD minúsculo, que só existe em corrente alternada, vale lembrar isso também. Letras minúsculas, corrente alternada, letras maiúsculas, corrente contínua. E nesse caso, que as letras maiúsculas também foram usadas para representar as resistências. Então, eu vou fazer aqui o paralelo dos dois resistores, RD e RL, e ele é o meu RD minúsculo. E aí a tensão de saída é o quê? A transcondutância vezes a tensão de entrada, que é Vint, Vin ou VG, é tudo a mesma coisa. Isso daqui, então, é a minha corrente de dreno, multiplicado pelo resistor, ou pela resistência, né, no caso, RD, que é o paralelo dos dois resistores. E o ganho é a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Então, se eu dividir aqui, né, essa expressão da tensão de saída pela tensão de entrada, eu vou cortar aqui tensão de entrada com tensão de entrada. Ou, outra análise que a gente pode fazer também, é passar essa tensão de entrada dividindo para o lado esquerdo aqui. Então, terei tensão de saída sobre tensão de entrada é o quê? Gm vezes RD, igual aparece aqui embaixo. É a mesma análise, é o mesmo cálculo, né, que a gente teria aí no final das contas. Eu posso pegar os valores de tensão de saída e dividir pela tensão de entrada, ou simplesmente multiplicar a transcondutância pelo paralelo dessas duas resistências aqui. E esse circuito é um exemplo que nós vamos resolver. Então, vou considerar aqui que a análise de corrente contínua já foi feita. Eu já sei que a transcondutância no ponto de operação vale 2.500 micromol. Ou seja, depois que eu tirei aqui a fonte alternada, considerei os capacitores como chaves abertas e fiz o cálculo do meu circuito, construí lá aquela curva de transcondutância e a reta do circuito, encontrei o ponto de operação e calculei a transcondutância para aquele ponto. O resultado foi esse aqui. Então, suponham que toda essa análise já foi feita. Agora, o que a gente está querendo saber é qual é a tensão alternada de saída, ou seja, qual é a tensão que eu tenho aqui no resistor de carga. Então, esse exemplo já está com meio caminho andado. A análise de corrente contínua já foi feita para ele e eu recebi a informação mais importante dela, que é exatamente o valor da transcondutância. E com ela agora a gente vai calcular o valor da tensão de saída, que é uma tensão alternada. Nós já sabemos que a transcondutância para esse exemplo é conhecida e ela vale 2.500 micromol. Ou seja, esse resultado veio daquela análise de corrente contínua que nós fizemos na aula passada, nós conseguimos calcular lá, definir o ponto de operação e a partir desse ponto de operação a gente define
o valor dessa transcondutância. Então essa análise de corrente contínua já foi feita. O que a gente precisa fazer agora é a análise de corrente alternada, porque foi pedido aí o valor de tensão de saída, ou Vout. Quanto que ela vale? É isso que nós vamos calcular agora. Então, indo para o equivalente de corrente contínua, nós temos o seguinte. A fonte de tensão alternada, que é aquele sinal que nós queremos amplificar, tem uma amplitude de 1 volt e 60 Hz. Depois nós temos aqui o resistor RG, em paralelo a essa fonte, e ele vale 1 megaohm, 1 milhão de ohms. Temos o nosso JFET, e os resistores de dreno, que vale 3.600 ohms, ou 3,6K, que a gente pode escrever do mesmo modo, e o resistor de carga, que é o nosso RL e vale 10K. Nós vamos então fazer a análise desse circuito aqui. O JFET vai ser substituído pelo seu modelo equivalente, que é a junção porta-fonte aberta e uma fonte de corrente conectada aqui no terminal dreno. E essa fonte de corrente é igual a GM vezes a tensão de entrada, o VGS de entrada, que é o próprio valor da fonte alternada que nós temos aqui. Ou seja, ele recebe aqui uma tensão VGS e depois usa ela para definir a corrente de dreno. E agora a gente precisa trabalhar com base nisso aqui. Eu vou calcular então a corrente de dreno que está descendo aqui nesse circuito. Lembrando que é minúsculo porque eu estou falando de corrente alternada. Então a corrente de dreno é igual a transcondutância vezes a tensão de entrada, ou VGS, do circuito alternado. Nesse caso eu vou ter 2.500 micromol, que é a nossa transcondutância, vezes uma tensão de 1 mV. E esse resultado aqui é uma corrente de dreno de 2,5 microamperes. Essa é a corrente que flui por esse terminal aqui, ou seja, ela é a soma dessas duas correntes, do resistor RD e do resistor RL. Como eu estou interessado em saber a tensão no resistor RL, que é exatamente a nossa tensão de saída, eu posso fazer o paralelo dos dois, de modo a facilitar esse cálculo. Então esse paralelo é chamado RD minúsculo, porque ele só existe em corrente alternada. E 3,6K em paralelo com 10K resulta em 2,65 kΩ. E agora eu posso calcular a tensão de saída, né? Porque é como se eu tivesse aqui um resistor RD e por esse resistor RD passa a corrente de dreno. Se eu quero então encontrar a minha tensão de saída, é só usar a lei de Ohm. Então, Vout é igual a ID vezes esse RD minúsculo, que é igual a 2,5 microamperes, 2,5 microamperes vezes 2,65 kΩ. É igual a 6,62 milivolts. Lembrando que é saída. Isso significa que entrou uma tensão de 1 mV aqui na fonte, e lá no resistor de carga eu tenho 6,62. Ou seja, se isso aqui fosse um alto-falante, eu teria um sinal quase 7 vezes maior sendo aplicado a ele, em relação ao sinal de entrada. Eu posso calcular também o ganho de tensão, que é a tensão de saída dividida pela tensão de entrada. Então eu tenho aqui 6,62 vezes. Lembrando que o ganho não tem unidade, então só mantenho 6,62 mesmo. Se a gente for trabalhar com MOSFET tipo depressão, nós vamos ter uma análise idêntica à do JFET, ou seja, tudo que foi feito até aqui vale também para o MOSFET tipo D. Eu separei esse slide aqui só para lembrar vocês disso. Então a análise é idêntica porque o cálculo da corrente de dreno em função de VGS é o mesmo. Lembrando que a única diferença aqui é que o nosso MOSFET tipo D permite tensões VGS positivas e correntes maiores que o ID-SS. Então eu consigo pontos de operação que estão na parte positiva do gráfico, como nós vamos ver para o próximo circuito, que é o de polarização por divisor de tensão. Nele eu consigo tensões VGS positivas. Então ele pode ser usado tanto para o MOSFET D quanto para o MOSFET I, enquanto que o de autopolarização pode ser usado tanto para o JFET quanto para o MOSFET D. Como o JFET só aceita tensões negativas, nós vamos tomar esse cuidado na hora de fazer a polarização dele
com o circuito de divisor de tensão. Por quê? Ele aplica tensões positivas até certo ponto, mas aplica negativas também. E aí, para o nosso JFET poder operar com o circuito por divisor de tensão, é necessário observar esse detalhe, igual nós vamos fazer mais à frente. Agora, trabalhando com MOSFET em intensificação, ou MOSFET-I, nós temos que fazer basicamente a mesma análise. A diferença é que, como o cálculo de ID em função de VGS para o MOSFET tipo I muda em relação ao JFET ou MOSFET-D, o cálculo da transcondutância também muda. Por isso que eu coloquei aqui de novo a transcondutância calculada para o MOSFET tipo I. Então, a primeira coisa importante, lembrando aí do funcionamento básico dele, a tensão VGS para o MOSFET I é sempre positiva. Isso significa que eu vou aplicar uma tensão VGS igual a zero, eu vou obter uma corrente de dreno igual a zero. Não é igual ao JFET ou ao MOSFET-D, onde eu aplicava um VGS igual a zero e obtinha o ID-SS. Agora eu aplico ali VGS igual a zero, tem uma corrente zero. Eu vou aumentando o meu VGS, né? Lembrando que as tensões aqui são sempre positivas, e à medida que eu aumento o meu VGS, eu observo que a corrente continua igual a zero. Só a partir de um determinado valor é que essa corrente começa a aumentar, ou seja, para o MOSFET tipo I, nós temos um valor mínimo de tensão VGS para que ele comece a conduzir. E a partir desse valor de tensão VGS, a corrente nele começa a aumentar e ela pode ser calculada pela expressão que eu passei para vocês aí na aula passada. E lembrando que essa tensão que faz a transição entre desligado e ligado é o VGS-TH, exatamente esse que aparece aqui embaixo. Ou seja, um VGS limiar, é ele que garante o início da condução, porque lembrando que o MOSFET tipo I exige a criação de um canal de elétrons. Então, se essa tensão for muito pequena, o canal de elétrons não está estabelecido ainda. Só a partir do valor de VGS-TH é que nós temos esse caminho pronto para iniciar a condução de corrente de dreno. E a transcondutância, nesse caso, é calculada a partir dessa expressão aqui. Transcondutância é 2 vezes a constante K, que também passei para vocês na aula passada, vou relembrar no exemplo como ela é calculada, multiplicado pelo VGS menos VGS-TH. E aqui também não tem quadrado, igual nós vimos para o caso do JFET. O quadrado desaparece, ele vira esse 2 que vem aqui na frente, que tem a ver com a questão da derivada dessa curva no ponto de operação, que não é um assunto que a gente vai abordar. Então a expressão está pronta e vem aí da ideia da derivada, só mesmo por curiosidade. E lembrando que nesse caso aqui o circuito de autopolarização não é válido porque ele aplica tensões negativas e eu preciso de VGS sempre positivo. Então, em relação ao circuito que nós já analisamos, o modelo do transistor, do FET, em corrente alternada é o mesmo. Por quê? Ele tem uma corrente de entrada igual a zero, então aquela chave aberta, e tem aí a questão da transcondutância para nos ajudar a definir a corrente de dreno. Então, o modelo para CA é a mesma coisa. A análise do circuito, que é aquela solução gráfica, nós vamos seguir a mesma ideia, só observando aqui a diferença da expressão do cálculo de ID para o caso do MOSFET tipo I. E por fim, a análise de corrente alternada é a mesma, porque depois que eu tiver com a transcondutância na mão, eu vou fazer os mesmos passos para chegar na tensão de saída e no ganho desse circuito. Aqui nós temos um circuito amplificador usando a polarização por divisor de tensão. Então observem que se eu remover aqui a fonte com os capacitores e a carga, eu tenho exatamente a fonte de tensão contínua, o resistor de dreno, de fonte, e esses dois resistores aqui conectados à porta. E aqui no meio está o nosso MOSFET tipo I. Para fazer o cálculo do ponto de operação, nós vamos desenhar a curva de transcondutância desse componente, que a gente não chegou a fazer na aula passada, mas eu vou fazer hoje com vocês. E vamos desenhar também a reta desse circuito, que devido à questão de tempo também não fizemos na última aula, mas hoje teremos o tempo aí de fazer essa análise. Então a ideia é a seguinte, eu vou usar o circuito equivalente contínuo para fazer o ponto de operação, para definir o ponto de operação e calcular a transcondutância. Depois eu levo para o circuito de corrente alternada e a análise é a mesma que a gente acabou de ver para o JFET e MOSFET-D. Aqui, como eu falei, o nosso circuito equivalente de corrente contínua está separado, só mesmo para relembrar como ele é. E aqui o equivalente de corrente alternada. Então percebam que a estrutura é a mesma que nós já usamos lá para o caso do JFET. Eu tenho a tensão de entrada, o resistor R2 é aquele resistor RG, o R1 apareceu aqui em paralelo, voltando aqui no circuito. Nós percebemos que ele está em paralelo por quê? No equivalente de corrente alternada, essa fonte é removida. E então fica o R1 conectado diretamente ao terra, a essa parte de baixo aqui do circuito. Ou seja, a gente percebe que o R1 está conectado ao R2, tanto por aqui, quanto pelo outro caminho. Isso significa que os dois estão em paralelo.
Voltando ao equivalente de corrente alternada. Temos aqui o MOSFET substituído pelo seu modelo equivalente. A junção porta-fonte é uma chave aberta e a corrente de dreno é a transcondutância do ponto de operação multiplicado pela tensão VGS, que é exatamente a tensão de entrada que nós temos aqui. E por fim temos o RD em paralelo com o RL, como vimos aí para o circuito anterior com o JFET. Então, de novo, a tensão de entrada é o VGS desse circuito, que é a própria tensão do gerador. Esse RD, né, essa resistência RD minúsculo, é o paralelo dos dois resistores, lembrando que ela só existe em corrente alternada. Em contínua, eles não estão em paralelo, devido à questão dos capacitores e da própria fonte que aparece ali. A tensão de saída, então, é a resistência RD do paralelo, multiplicada pela transcondutância do ponto de operação e pela tensão de entrada que nós temos aqui no gerador. E o ganho é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, ou simplesmente a resistência RD pela transcondutância GM, como nós vimos no caso anterior. Então percebam que essa análise aqui do circuito é a mesma análise que nós fizemos lá no último exemplo, usando aí o circuito com o JFET. E para encerrar, aqui nós temos um circuito que trabalha com essa ideia do MOSFET-I e do circuito de polarização por divisor de tensão. E aí é perguntado aqui o seguinte: qual o valor da tensão CA de saída? Então nós temos uma fonte de corrente contínua de 18 volts, um RD de 1,5K, RS 1K, R1 e R2 são valores mais altos mesmo, aparecem aqui como 1 mega e 2 mega, vão ser úteis para fazer a divisão de tensão da fonte e depois para impedir aquele curto-circuito que nós teríamos aqui caso o R2 fosse igual a zero. E o nosso MOSFET aqui no meio tem uma corrente ID-ON de 1 mA e uma tensão VGS-ON de 5 volts. O que significa isso daqui? É um valor de tensão no estado ligado e uma corrente no estado ligado. Isso significa que quando eu aplico 5 volts, eu tenho uma corrente de 1 mA. Uma tensão, né, VGS de 5 volts, eu tenho uma corrente de 1 mA. E o nosso VGS-TH para esse exemplo é 4 volts. Isso significa que qualquer tensão menor que 4 volts aplicada aqui em VGS vai resultar em uma corrente igual a zero. Essa corrente só começa a subir quando a tensão é igual a 4 volts. E aí em 5 ela já chegou a 1 mA. E temos também a nossa fonte que vai ser amplificada. É uma fonte de 5 mV e 60 Hz. Nós vamos então aplicar esse valor de tensão na porta do circuito, ou seja, entre porta e fonte. E aqui na carga de 2 kΩ, nós teremos esse valor amplificado. Nosso objetivo então é verificar o quanto ele será amplificado aqui na saída. Para esse exemplo, nós vamos ter que fazer a análise desde o início, ou seja, nós precisamos considerar também a análise em corrente contínua, e é por ela que eu vou começar. Como nós queremos definir o ponto de operação, eu já coloquei aqui os eixos para a gente poder fazer o desenho do gráfico, a curva de transcondutância desse MOSFET tipo I que foi apresentado. E para fazer essa curva, nós vamos trabalhar também com 4 pontos, como nós fizemos para o caso do JFET, que vale também para o MOSFET tipo D. Para o MOSFET tipo I, nós vamos usar 4 pontos, mas não são calculados da mesma forma como nós vimos para o JFET. Esses pontos aqui vão ser um pouco mais específicos. Nós temos que aplicar a expressão para chegar a eles. Então vamos considerar aqui o seguinte: eu tenho valores de VGS e tenho também valores de ID. Vou colocar mais no cantinho aqui para não atrapalhar o nosso gráfico depois. Então VGS e ID. Nós já sabemos o seguinte, que se eu tiver um VGS igual ao VGS-TH, a corrente vale zero, porque ele é o VGS mínimo para a corrente começar a crescer. Então o nosso VGS-TH é 4 volts. Nesse caso eu tenho uma corrente de 0 amperes. Outro ponto conhecido também é o ponto ligado, né, que nós temos aí ID-ON e o VGS-ON. ID-ON vale 1 mA e o VGS-ON vale 5 volts. E aí nós podemos trabalhar com mais 2 pontos aqui, que nós vamos escolher os valores de tensão e calcular os valores de corrente. Então vamos supor os valores 6 volts e 7 volts. Aí vem a pergunta: quando eu aplico 6 volts, qual é o valor de corrente que eu tenho? E quando eu aplico 7 volts, qual é o valor de corrente que eu tenho? Então eu preciso agora avaliar esses valores de corrente para essas duas tensões, 6 e 7 volts. E aí nós temos o seguinte: o MOSFET tipo I trabalha com aquele K, que é uma constante que depende dos parâmetros construtivos dele, os parâmetros de funcionamento. E ela é igual a ID-ON dividido por VGS-ON menos VGS-TH. E essa constante K vai valer para todos os cálculos a respeito desse componente que eu fizer. Substituindo os valores, chegamos ao seguinte: ID-ON vale 1 mili
VGS-ON. O detalhe que faltou um quadrado aqui, né? O denominador está ao quadrado. VGS-ON vale 5 volts. VGS-TH vale 4 volts. Então eu teria aqui 1 mili dividido por 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1 mili. Ou seja, esse é o valor de K para o nosso componente. Agora eu quero saber o ID quando eu tenho uma tensão de 6 volts. Então a expressão do ID é a seguinte: é o K, que nós acabamos de calcular, multiplicado pelo VGS menos o VGS-TH ao quadrado. Então eu quero saber a corrente de dreno quando tiver 6 volts. Então é bem simples. Só substituir os valores agora. Eu teria aqui, vou colocar aqui em cima, ID para 6 volts, né? O ID fica com constante K, que é 1 mili, vezes 6 menos 4 elevado ao quadrado. Então a corrente de dreno para esse exemplo aqui vai ser 4 miliamperes. Então já ponho aqui, ó, 4 miliamperes. E para 7 volts, só fazer o mesmo cálculo. ID para esse caso é igual a 1 mili vezes 7 menos 4 ao quadrado. Então o ID aqui é igual a 3 ao quadrado, 9 miliamperes. Então também vou anotar isso aqui, ó, 9 miliamperes. Agora que eu já tenho os valores de ID e VGS necessários, ou seja, que são 4 pontos para poder desenhar a nossa curva, eu consigo fazer o desenho dela aqui embaixo para a gente poder começar a definir esse ponto de operação. Então vamos lá. O ponto 4 coincide com 0 miliamperes. Então ele está aqui, ó. Esse é o primeiro ponto da nossa curva. Depois 5 volts coincide aqui com 1 miliampere. Aí eu vou traçar aqui esse ponto também. Vou marcar esse ponto, né? Está aqui o nosso segundo ponto. O terceiro ponto, 6 volts, 4 miliamperes. Então está aqui e aqui. E o último ponto, 7 volts e 9 miliamperes. Então está aqui. 7 volts aqui e 9 miliamperes está aqui em cima. Então, como ficou aqui no rumo do nosso cálculo, eu vou apagar ele. Agora a gente pode marcar aqui o ponto, o quarto ponto. E a nossa curva tem que passar por esses pontos. Então, como eu falei, para tensões abaixo de VGS-TH, essa curva está aqui no zero. Para ficar mais preciso, vou fazer com régua aqui, ó. Ou seja, tensões que estão abaixo de VGS-TH não conseguem ligar o componente, não conseguem fazer a corrente fluir por ele. A partir dos 4 volts, eu observo essa corrente crescendo de acordo com o valor da tensão. Então a nossa curva vai ter esse formato aproximado aqui. E agora a gente precisa definir a reta do circuito. E para essa reta nós temos que fazer duas coisas. Calcular o VR2 e depois escolher um segundo ponto, porque eu sei que ela vai partir do VR2. Então no nosso circuito aí, o VR2 é uma divisão de tensão da fonte, que são os 18 volts, pelos dois resistores de 1 mega e 2 mega. E eu vou multiplicar isso daqui então por 2 mega, que é o nosso resistor VR2. Então eu teria aqui 12 volts. Eu sei que o primeiro ponto da nossa reta é esse, 12 volts e 0 miliamperes. Ela vai sair daqui. E agora eu preciso definir o segundo ponto. Então vou marcar aqui o primeiro, 0 e 12. E agora o segundo ponto eu escolho. Então vou calcular aqui, ó, VGS é igual a VR2, 12, menos ID vezes RS, que no nosso caso aí é 1 kΩ. Então eu preciso escolher um valor de ID para calcular o VGS adequado aí para esse circuito. Eu vou escolher 4 miliamperes, mas lembrando que poderia ser qualquer outro valor, porque já que eu estou querendo definir uma reta, 2 pontos são suficientes para isso. Então tem aqui VGS igual a 8 volts. Então nós temos aqui o segundo ponto, 4 miliamperes, 8 volts. Então está aqui 8 volts e os 4 miliamperes nesse ponto aqui.
Então, minha reta tem que passar por 12 volts, 0 mA, e 8 volts, 4 mA. E o ponto de interseção que nós temos apareceu aqui, ó. É a reta do circuito com a curva do componente. Então, esse é o nosso ponto Q, o ponto de operação. E os valores que nós temos aqui são os seguintes. Eu vou projetar aqui para saber o valor de corrente. Então, essa é a minha corrente de operação. E aqui embaixo eu coloco a minha tensão de operação. Então, aqui nós temos aproximadamente 5,6 mA e aproximadamente 6,4 volts. Ou seja, o ponto de operação está trabalhando aí com 5,6 mA e 6,4 volts aproximadamente. É isso que a gente estava buscando. Agora, com esses valores, nós podemos calcular a curva de transcondutância e resolver o nosso circuito e fornecer aí a tensão de saída que foi pedida. Eu deixei nos slides esse gráfico traçado por um software para vocês verem que os valores estão bem próximos do que a gente encontrou fazendo o gráfico na mão. Ou seja, só para ver que esse método aí da solução gráfica está funcionando, né? E agora, para o caso do MOSFET I, a transcondutância é igual a 2K vezes VGS menos VGS-TH, sem o quadrado. Então, a constante K vale 1 mili. Então, vai ficar aqui 2 vezes a constante K, 1 mili, vezes o VGS de operação, 6,4, menos o VGS-TH, que é 4 volts. Então, tem aqui uma transcondutância de 4,8 milisiemens, ou milimol, que é a mesma coisa. Nesse caso aí, fazendo a mesma análise do exemplo anterior, considerando aí o mesmo circuito, nós chegamos à corrente de dreno, que é a transcondutância que a gente acabou de calcular, multiplicado pela tensão de entrada, ou do gerador. Então temos aí a transcondutância de 4,8 mili e a tensão de entrada de 5 milivolts. Então, 4,8 mili vezes 5 mili, temos aí 24 microamperes. O paralelo dos resistores de dreno e de carga, RD e RL, é igual a 1,5K em paralelo com 2K. Então temos aí 857,14 ohms. E a nossa tensão de saída é igual a esse paralelo multiplicado pela corrente de dreno. Então, paralelo 857,14 vezes 24 micro. Isso é igual então a 20,57 milivolts, é a nossa tensão de saída. E o ganho é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Então temos um ganho aí de 4,11 vezes. Se eu mudar a tensão de entrada, em vez de colocar, por exemplo, 5, eu coloco 10. Qual é a tensão de saída? Só multiplicar pelo ganho. 10 milivolts vezes o ganho que nós temos aí no circuito. Eu deixei aqui no AVA um trabalho computacional que vocês vão fazer em dupla para me entregar daqui 2 semanas, no dia 23 de setembro. Então é um trabalho bem simples que vocês vão aplicar esses conhecimentos referentes ao transistor de efeito de campo em uma simulação no software Tina. Então quem aí tiver dificuldade em obter o programa, verifiquem com uma dupla que tem essa facilidade. E aí vocês podem fazer um encontro virtual mesmo que seja, para poder resolver esse trabalho. Aí os dois vão indicando ali o que deve ser feito. Um tem que participar junto com o outro, né? Nada de, eu não tenho um programa, eu vou pegar um amigo meu que tem ali, fazer junto com ele, ou deixar ele fazer e colocar o meu nome, né? Nada disso. Mesmo se você não tiver acesso ao programa, faça o trabalho em dupla aí com algum colega seu, e depois vocês me entregam uma versão só para a dupla. E aqui nós temos o seguinte, esse trabalho computacional vai ser usado para a gente verificar o funcionamento dos transistores de efeito de campo e sua aplicação em circuitos amplificadores de pequenos sinais. Ou seja, é o conteúdo dessa aula e da aula anterior. E aí no Tina, vocês vão encontrar o JFET BF256A. E depois de encontrar esse JFET, vocês vão fazer uma pesquisa rápida no Google mesmo e encontrar o datasheet dele. Qual o valor de VGS off desse JFET? E aí vocês vão ver que não existe um valor específico, existe uma faixa de valores. Então, de acordo com o datasheet,
vocês vão colocar essa faixa de valores aqui, de tantos volts a tantos volts, negativo, né, claro. E depois qual é o valor de IDSS? De novo, o que o datasheet nos mostra é uma faixa. Vocês vão colocar aqui essa faixa de valores. Então depois que pesquisou o datasheet, colocou as informações aqui, aí vocês vão voltar para o TINA. Então aqui nós temos, verifique via simulação a corrente que flui pelo componente quando VDS é igual a 15 volts e VGS é igual a 0 volts. Ou seja, vocês vão usar aqui duas fontes de tensão. Na verdade uma só, porque a outra é 0, né? Então vocês vão colocar um VDS igual a 15 volts e VGS igual a 0. E aí como que vocês vão fazer isso lá no TINA? Então é só vir aqui em semicondutores e vocês vão ver aqui o símbolo do JFET. Olha lá, Junction FET N Channel, ou seja, canal N. Vocês vão colocar ele aqui. E agora, com um duplo clique, eu escolho o modelo. Então olhando aqui, qual é o tipo dele, o modelo? É o 2N3369, não é esse que eu pedi. Vocês vão vir aqui, clicar nesses 3 pontos e procurar o modelo certo aqui, É o BF256A. Aqui, ok. Ok, então vocês vão ver que o nome dele mudou, agora está correto. Então o que eu pedi aí foi para verificar uma corrente de dreno. Como que a gente pode fazer isso? Corrente de dreno, então eu vou usar o medidor, está aqui, nessa aba de medidores. Vou usar um amperímetro para fazer essa medição da corrente de dreno. E as condições de medição dessa corrente são as seguintes. Pediu aí uma tensão VDS igual a 15 volts, ou seja, a tensão de dreno para a fonte 15 volts. Eu vim aqui e escolho uma fonte contínua de 15 volts. E pediu aí VGS igual a 0. Então eu vou ligar os dois terminais, o G e o S, conectados aqui. Pronto. Então desse jeito aqui, eu consigo aplicar os 15 volts, né? Faltou escolher aqui o valor. Então tensão aqui 15 volts. Então estou aplicando os 15 volts em VDS. E agora eu quero saber qual é a corrente que vai fluir por aqui. Detalhe, né? A corrente está vindo da fonte. Então podemos ver que o amperímetro ficou errado. Importante verificar isso antes de ligar. Vou girar ele aqui, e agora fazer a conexão correta. Então o perímetro está conectado à fonte, né, o positivo para a fonte, a corrente tem que entrar no positivo do amperímetro e sair para passar no circuito. Então isso daqui é um circuito de corrente contínua. Vocês vão vir aqui em análises, descer análises e mandar calcular as tensões nodais. Clicando aqui, vai aparecer o valor de corrente que a gente está procurando. Com isso, o item 2 fica pronto. Vocês vão simplesmente indicar o valor da corrente. Depois, no item 3, eu peço aqui o seguinte. Verifique, via simulação, qual o valor da tensão VGS que zera a corrente. Ou seja, vai deixar uma corrente abaixo de 100 nanoamperes, é uma corrente baixíssima, que flui pelo componente. Ou seja, é o ID que a gente está falando. E eu falei aqui, já dei uma dica. Teste valores de VGS entre -1 e -1,5. Porque senão vocês poderiam testar muitos valores aí. E eu acho mais interessante trabalhar já mais próximo do valor correto. Eu garanto para vocês que o valor que vai zerar essa corrente de dreno está dentro dessa faixa. E como que vocês vão fazer isso? Eu vou escolher aqui uma fonte de tensão e vou aplicar ela aqui. Lembrando que a polaridade tem que estar trocada, né? Ou seja, o VGS é negativo. O positivo da fonte está ligado no S e o negativo está ligado no G. Então vamos tentar aqui primeiro 1 volt. Apliquei -1. O que vai acontecer? Vim aqui em análises, descer análises e mando calcular as tensões nodais. Então deu uma corrente aqui de 207 microamperes. Essa ainda é uma corrente alta. Por outro lado, se eu vier aqui agora e colocar 1,5 volts negativo, detalhe, eu não estou colocando menos aqui porque a minha fonte está invertida já. Eu já liguei o menos no G e o mais no S. Se eu tivesse ligado ela com a polaridade oposta, aí sim eu deveria escrever -1 volt lá no meu valor de tensão. Também aqui análise de novo, descer análise, mando calcular as tensões nodais. Quando eu coloquei -1,5 na tensão VGS, eu obtive aqui 31 picoamperes, ou seja, já estou abaixo daquele valor mínimo que eu estipulei para vocês. Que significa então o quê? Com -1 volt, o componente ainda tem corrente, e com -1,5 a corrente já cessou. Agora eu quero que vocês identifiquem qual é a transição correta, qual é o valor onde essa corrente zerou, e vocês vão indicar isso aí. Então, sugiro vocês tentarem variações aí de 0,05. Então, -1, -1,05, -1,1, -1,15, até encontrar esse valor adequado. Mas são poucos valores aí dentro dessa faixa, vocês vão encontrar isso aí com facilidade. E aqui no item 4, eu peço o seguinte, com base nos valores típicos para as grandezas dos itens anteriores, ou seja, vocês já vão ter definido aqui qual o valor de
IDSS, qual o valor de VGS off. Então já dá para fazer o cálculo. Com base nos valores típicos para as grandezas dos itens anteriores, obtém o ponto de operação, ou seja, o equivalente CC, do JFET no circuito a seguir. Então temos aqui o nosso BF256A, já tem os valores indicados por vocês nos itens anteriores. Temos os resistores, que formam o equivalente de corrente contínua, e a fonte de tensão contínua. Por enquanto, não se preocupem com os capacitores e a fonte alternada e o resistor de carga. Por enquanto, eles não são relevantes. A gente quer só definir o ponto de operação. Depois que esse ponto de operação tiver sido definido, vocês vão para o item 5, que é o equivalente de corrente alternada. Calcule a tensão de saída CA e o ganho de tensão do circuito no seu equivalente de corrente alternada. Então, calculou aqui. Então, o item 4 e 5 não tem simulação, só cálculo. No item 6, sim, vocês vão fazer outra simulação. Vocês vão simular o circuito completo agora e obter os valores para comparar com os calculados. Ou seja, qual é a tensão VGS? Eu defini lá no ponto de operação que a tensão VGS foi tantos volts negativos. Agora vocês vão verificar na simulação qual foi o valor obtido e no seu cálculo, no seu gráfico, qual foi o valor que vocês obtiveram. Depois, para a corrente de dreno, a mesma coisa. Detalhe que eu coloquei aqui na frente como que a simulação é feita. É simulação de corrente contínua, ou seja, é aquele DC análise, né? Aqui também corrente contínua, contínua e contínua, que são as tensões nos resistores, né? RD, RS, e a tensão VDS. Depois disso nós temos as tensões que são alternadas, que é a tensão do gerador, né, da fonte, e a tensão de saída, que é lá no resistor de carga. E aí eu indiquei aqui, para a tensão de saída, CA, utilize a simulação com resultado gráfico, que é aquele transiente que nós temos na parte de análises. Então aqui dentro de análises nós temos transiente. Vocês vão escolher aqui um tempo adequado, de acordo com a frequência da fonte. Pede para mostrar aí uns 2 ciclos. A frequência é 60 Hz. Com 40 milissegundos, vocês já conseguem ver 2 ciclos dessa tensão de saída, de entrada e de saída. E aí vocês mostram esse gráfico aí. E aí tomem cuidado na hora de montar o circuito no simulador, não errem os valores. Por exemplo, os capacitores aqui estão com 100 microfarad. Se eles aparecerem com valor diferente, isso pode comprometer o circuito de vocês. O mesmo vale para as resistências, né? Para todo o resto. Então coloquem direitinho, obtenham esses valores aí e depois façam a conclusão. Ou seja, nesse trabalho, o que vocês puderam verificar? As teorias estão adequadas, o cálculo aplicado bateu aí com a ideia da simulação ou com a ideia da prática, né? Se a gente for pensar numa simulação que segue conceitos reais. Então verifiquem essas questões que nós estudamos e validem os teoremas, as análises que nós temos feito. E eu vou deixar aqui também um questionário sobre os amplificadores, que é uma atividade individual que deve ser entregue no mesmo dia, 23/9. Então eu resolvi colocar a teoria aqui e a prática no trabalho, né, o cálculo no trabalho, para vocês me entregarem na próxima semana. Então são 3 perguntas bem diretas, bem simples sobre esses componentes, né, os FET, e sobre o circuito de amplificação. Vocês vão responder aí numa folha de caderno mesmo, né, digitaliza a folha com uma resolução legal, me encaminha lá pelo AVA, assim como o trabalho. Vocês podem fazer o trabalho à mão, né, não tem problema algum, mas é interessante vocês colocarem um print do circuito, um print do gráfico, tudo aquilo que vocês obtiverem via TINA, um print das medições que vocês fizerem, e aí aqui no caso do exercício, desse questionário, pode ser todo feito à mão. Tá? Eu vou ficar disponível na semana que vem para o horário de atendimento, na quarta-feira às 16h30, vou deixar o link disponível no AVA, e se vocês quiserem tirar alguma dúvida antes, tem o fórum, tem o e-mail e tem também o chat do AVA, que eu respondo para vocês por lá. É só me enviar a dúvida que a gente vai conversando aí sobre essas atividades ou sobre o conteúdo que eu passei na aula de hoje. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.